Sejam todos muito bem-vindos ao podcast O Consultório, o podcast que vai fazer a mudança da sua vida. Você que é profissional da área da saúde e quer se reapaixonar pela sua profissão porque você tem que ganhar o que você acha que é justo dentro da sua área. Eu sou Jefferson Medeiros, host do podcast O Consultório, junto com meu amigo Rizieri Gomes, também host do nosso podcast. Seja bem-vindo, Rizieri. Obrigado, Jefferson. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Hoje o assunto é quente, porque é um desejo, mas existe um caminho, uma estratégia e nem dói muito. Mas vamos lá, Jefferson. Sobre o que a gente vai falar hoje? Indo direto ao ponto, eu acho que a maior queixa que a gente vai ver dentro, 10 em cada 10 médicos que atendem convênios é: como eu paro de atender convênios? Me conta aí, você tem algumas dicas para dar das pessoas que estão ali vivendo de convênio, estão remando, até agora não viram nenhuma ilhazinha, nenhuma ponta de terra e estão frustradas com a profissão porque elas têm pessoas, quer dizer, tem os convênios que precificam o que ela faz. O que você consegue dar de dica? Então, Jefferson, primeiro, convênio é um excelente aliado para você que está começando. Você abre a porteira, vem a demanda passiva, até porque a gente precisa entender o seguinte: o usuário do convênio ele paga um custo alto pelo plano de saúde. Você recebe pouco, porque a gente já fala, eu não canso de falar, você não é remunerado por importância. Você pode se achar a pessoa mais importante do universo, lá na sua casa talvez seja, mas no mercado você é mais um profissional atendendo. Mas eu sou demais, que bom, talvez o cliente não saiba. Então é importante a gente ter essa clareza, sem demagogia, porque você é um médico que tem a sua especialidade, assim como outros dentro do teu mercado. E o cliente vai lá procurando no convênio quem atende para o convênio, e você pode trazer essa pessoa para dentro da tua base. Então o consultório começa a ficar lotado. Daí alguém fala assim: cara, tá muito difícil marcar consulta com você, tem 2 meses de espera. Você está deixando dinheiro na mesa. Por quê? Porque você tem, às vezes, que fazer a lição de casa. Olha, quanto o convênio paga por essa consulta? Qual é o convênio que eu atendo? Quais são a taxa de comparecimento de cada convênio? Qual o convênio que o cliente é mais fiel à consulta que não falta? Qual que é menos fiel? E quanto que eu ganho por cada consulta? Por que tudo isso, Rizieri? Porque, por exemplo, se você tem 2 meses de consulta, cara, reveja a tua agenda. Ela está muito ruim. Se aparecer um paciente particular para você, ou de um convênio melhor, ele não vai ficar esperando 2 meses para guardar uma vaga por você. Então, eu começo a olhar quais são os convênios que pagam mais por consulta e começo a mapear. O convênio A paga mais, o D paga menos. Então, o D é o que menos paga. Então, a partir daqui 30 dias eu faço um anúncio, né? Mando um ofício, às vezes para o local que você atende ou para o próprio convênio: a partir de data tal, não irei mais atender. Por quê? Porque você tem que deixar portas abertas. É cordial que você avise a instituição que você não vai atender tal convênio. Pode ser que você tenha que conversar com o diretor clínico do local que você atende para explicar a situação, e se ele for compassivo com você, você vai conseguir. Se não, você tem a opção de parar de atender também nesse local. Mas lembra que em outros episódios anteriores você já tem a base de clientes. Por quê? Porque você já deixava o contato na receita, você passava um cartão ou passava o teu número de WhatsApp para aquela pessoa, para que ela tivesse acesso a você. Porque amanhã, quando você sai de um local, ele continua tendo o teu acesso. Então, primeiro ponto: avaliar qual é o convênio que paga mais ou menos. Segundo, qual é a taxa de ocupação dele na tua agenda do que paga pouco? Porque ele pode pagar pouco, mas ocupa 5%, ou ele pode pagar pouco e ocupa 60% da tua agenda. Então, eu começo a ver lá na outra extremidade: qual é o convênio que melhor paga? Qual é a taxa de ocupação dela na minha agenda? Se ele tiver 5%, por que será que essa pessoa, esse grupo de pessoas estão vindo pouco comigo? Será que é a insatisfação com o tempo de espera? Eu atendo por hora marcada ou eu atendo por ordem de chegada? Atendo por bloco ou individual? Ou seja, o que é padrão Globo Repórter, pessoal? O que essas pessoas comem? Para onde elas vão? O que elas vivem? O que elas ouvem? Do que elas se alimentam? É você ter, assim, esmiuçar dado e que você tenha acesso a isso, porque você recebe a tua lista de atendimento, você consegue puxar a agenda para você fazer a lição de casa.
E, aos pouquinhos, você vai tirando os convênios que pagam menos. A tua agenda ela tem que ter uma espera no máximo de 7 dias, 7 a 10 dias, uma semana para ele conseguir marcar uma consulta contigo. E aos pouquinhos você vai falando assim, quer saber? Só estou com um convênio e mesmo assim estou com 2 semanas de espera. O convênio me paga R$ 75 por consulta com direito a retorno. E se eu cobrar 99, será que esse cara que deu um convênio bom, ele está disposto a pagar R$ 99 por uma consulta com retorno? Só 99, você está recebendo 75 e com direito a retorno e não recebe à vista. Recebe para 45 dias. Ou seja, eu comecei gerenciando o convênio, comecei vendo taxa de ocupação e comecei agora com preço de entrada. 3 meses, 4 meses, 5 meses, R$ 99. Se você está com 2 meses de espera, sobe o preço. Começa a subir o preço. Vai para 149, vai para 199, vai para 249. Então você vai... Isso é uma jornada que você consegue fazer baseado na velocidade da tua agenda. Porque você começa a testar preço, ver objeção e aos pouquinhos você vai se adaptando. Olha só, interessante para vocês que estão assistindo se você tem seu consultório, você atende planos de saúde dentro do seu consultório, o que você pode começar é pensar na lei de Pareto. Lei de Pareto 80-20. Então assim, olhe muito bem, qual é o 20% dos planos de saúde que te dá 80% da sua receita? Por que a gente tem que pensar isso? Porque está na hora de simplesmente você parar de atender convênios que te pagam pouco, te atrasam e te dão trabalho. Então, se você foca simplesmente a atender só esses 20% de plano que te dá 80% da sua renda, vocês vão ver que você vai ter mais tempo, você vai ter mais disponibilidade e você vai poder ganhar mais. E aí, o passo a seguir que você tem que ter é exatamente você testar. Muitas das vezes, alguns planos de saúde, onde você tem esse cliente que pode não ser fiel a você. Simplesmente, às vezes, você pode até se decepcionar, porque você vai parar de atender o plano. As pessoas vinham com você, diziam que você é maravilhoso, mas no final de tudo, quando falou para pagar financeiramente, ter um investimento em você, eles não vão vir. Mas está tudo bem. Você tem que focar muito bem nos pacientes que sabem o seu valor e não estão ali por causa do seu preço. Quando você vai pensar numa clínica que é sua, você tem que entender que ela tem que fazer girar. Você dá oportunidade muito mais do paciente particular, esse é o primeiro passo. Então você tem que fazer o que seja melhor, não só para o teu paciente particular, mas você começa a ter o primeiro contato com esses pacientes que vêm do convênio. Então, você tratar bem, você simplesmente atender no horário, você dá uma água, um bom café, isso é o mínimo que ele espera e que pode fidelizar, mesmo você parando de atender. E o segundo ponto é o que o Rizeli falou e eu lembro muito bem. Na época como cirurgião geral, que eu atendi plano de saúde, era decepcionante você atender vários pacientes, só receber com 2, 4, 6 meses de atraso. Eu lembro muito bem que quando eu fui para minha residência em Goiânia, um ano depois de eu ter de eu ter saído da minha cidade, de ter ido para fazer a residência, eu ainda estava recebendo de planos de saúde que me atrasaram. Olha só, se eu vivesse dessa renda. 1 ano. Então, você tem que tomar o cuidado, porque simplesmente você não pode do dia para a noite, a não ser que você tenha muito dinheiro para você jogar para cima e dizer assim, não atendo mais plano de saúde nenhum, não quero mais nada e eu vou bater no peito que eu vou viver desse jeito. Se você conseguir isso, tudo bem, parabéns. Mas se você tem um pensamento que você não quer viver escravizado do plano de saúde, por quê? Porque o plano de saúde ele dá o preço, ele te precifica. E muitas das vezes esse paciente que ele chega lá, eles chegam no consultório particular. Eu já ouvi várias vezes o paciente chegando comigo, trazendo vários exames, e eu perguntando com quem ele já tinha ido. E a resposta do paciente é, eu fui com o médico do plano. Ele não lembra do nome do médico do plano, ele não lembra quem é você. Se às vezes, se você ela tiver dificuldade de vir com você, ele vai escolher outro médico do plano. Então, não se apegue ao plano. É importantíssimo você começar, ele vai te dar nome, ele vai fazer com que as pessoas conheçam você na cidade. Mas o tão importante quanto você começar atendendo o plano para fazer esse primeiro passo, é você ter escrito
tudo certinho de como você vai sair do plano de saúde. Eu sei que é o desejo da maioria das pessoas. Muitos mentorados nossos já saíram dos planos de saúde e sempre é a mesma história. A insatisfação, o atraso no pagamento e aonde toda vez a gente vai sentar e conversar e a gente vai traçar estratégias de como essa pessoa realmente vai conseguir sair no seu dia a dia. A estratégia não precisa ser de uma hora para outra. Pode ser algo de 1 ano a 2 anos. Mas o mais importante é você dar o primeiro passo, você saber muito bem como você vai fazer essa transição e viver muito mais feliz do seu consultório. Lembre que se você está atendendo uma consulta a R$50 e você investir em você e no seu consultório e de repente você vai conseguir chegar a uma consulta de R$500, você está deixando de atender 10 pacientes para atender um só. E nesse momento você atender com muito mais calma, com muito mais tranquilidade, você vai ficar muito mais feliz porque você vai se sentir valorizado. Rizeri, dicas mais, considerações finais de quem quer fazer a mudança, quem quer parar de atender convênio e quem quer viver feliz, realmente ter satisfação de atender da forma que quer, do jeito que quer e ganhando, recebendo o que acha justo pelo seu trabalho. Tem que fazer a lição de casa, Jefferson. Acho que quando você olha para dentro da tua agenda, você aprende tanta coisa, você consegue tirar tanto número, tanto indicador, para você ter clareza da velocidade, da maturidade do teu consultório, de como ele está se comportando. Então, tenha interesse no teu negócio, que o teu maior negócio é você estar precificando o teu trabalho. Quando você tolera estar em algum lugar, você vive a vida que você aceitou ter. Então, ninguém está dizendo que venha ter um consultório de sucesso, aprenda a faturar isso. Isso vai vir com uma estratégia adotada durante a jornada. E você não precisa vender milagre no teu consultório, né? Então, assim, você tem todo o preconceito do mundo quando vê alguém te falar sobre sucesso. O que a gente está falando aqui são estratégias que implementadas e que já foram e que dão certo. E a gente está ensinando aqui você a fazer isso. Você não precisa comprar nenhum curso online para fazer isso. Você precisa ter interesse na tua agenda, interesse no teu futuro, interesse na tua renda. A agenda e renda é muito parecida e com certeza você implementando isso, você vai ter resultado. Então, para de sentar na roda de amigos e reclamar e começa a fazer o que você pode fazer para mudar. Tá infeliz com a vida que tem? O que você pode fazer para mudar? Então, isso você pode fazer em qualquer lugar que você atende, a qualquer momento, e começar a tomar atitude. E daí você vai entender que as pessoas não são apaixonadas pelos seus olhos azuis, elas estão apaixonadas pelo resultado que você traz para ela. Será que elas vão ajudar você a ter resultado também? Então, essa é a pergunta para você saber onde você está trabalhando, se o pessoal realmente gosta de você ou do que você produz. Olha só, eu acho que é interessante porque foi o primeiro episódio que a gente estava falando da nossa mentoria, A Trilha. E a Trilha realmente é uma mentoria onde a gente vai levar você. Eu acho que o mais importante é você parar para pensar o seguinte: se você está querendo chegar, se você vai para um local que você não conhece, se você vai simplesmente explorar um local novo, você quer ir com pessoas que já passaram por esse local, que já entendem? Então vocês vão ver, se vocês pararem e recapitular todos os episódios, eu e o Rizeri, nunca falou aqui sobre fórmula mágica, sobre como ganhar rápido, sobre como crescer como se fosse algo fácil. Não é fácil. Mas o que a gente tem que ensinar para vocês, e a gente está aberto, é como dar o passo a passo. Não é fácil, realmente vai dar trabalho, você tem que consistência e persistência, mas se vocês pararem e pensar em todos os episódios, a gente já deu uma trilha de como você tem que mudar a sua vida. Então, um grande abraço. Se você gostou desse episódio, se tem aquele amigo seu que está lutando, está brigando, e toda vez que senta você não aguenta mais ele reclamar porque ele vive de convênio, passe esse episódio para ele que vai mudar a vida. E grande abraço, até o próximo episódio do podcast O Consultório.